Irmãos, nós vamos ler o texto do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículos de 18 a 22. Marcos relata o seguinte: os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto ele está presente? É claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado no meio deles, então sim eles vão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Irmãos, Jesus, ele novamente aqui, como eu sempre tenho falado quando prego, como tenho pregado em Marcos, Jesus, ele não parece tão religioso bastante para aqueles tradicionalistas, para aqueles que se dizem ser do lado de João Batista e aqueles da ala dos fariseus. Porque Jesus, ele tem em mente um novo modo de vida religiosa. Jesus tem em mente uma nova interpretação à lei. Então Jesus, ele não parece conservador, tradicional o bastante para aqueles religiosos do seu tempo. Se nós conhecermos mais um pouco do contexto religioso de que permeia esse texto, nós vamos conhecer o fato de que a lei, ela exigia que o jejum dos judeus era uma vez ao ano no dia da expiação. Existia essa data comemorativa que chamava o dia da expiação. O que é expiação? Expiação é sacrifício. Então o jejum era realizado no dia do sacrifício. E essa data era a data mais sagrada do calendário judaico. Nessa data, os judeus, eles jejuavam e conseguiam o perdão para os seus pecados. Contudo, irmãos, a tradição judaica, ela foi se desenvolvendo e os fariseus, eles começaram a adicionar novos jejuns à agenda judaica, ao calendário judaico. Conta-se então que os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana. E é necessário lembrar que Jesus, no texto, ele não está contrapondo o jejum judaico. Ele não está colocando o jejum judaico em jogo, mas ele está contrapondo o jejum dos religiosos que almejavam ser especiais em detrimento o povo. Eles queriam ser lembrados por Deus de uma forma mais especial do que os outros, do que os demais judeus. Jesus, ele está levando em consideração no texto um tipo de jejum que era um jejum orgulhoso, um jejum meritório, como aquele jejum do fariseu no Evangelho de Lucas, capítulo 18, em que Jesus relata que o fariseu que entra no templo, ele entra de uma forma orgulhosa, se gabando pelo fato de jejuar 2 vezes por semana, dentre outras falas, que ele fala que não é igual aos pecadores. Então, o jejum que Jesus está contrapondo no texto
é esse tipo de jejum. Segundo alguns historiadores, alguns religiosos chegavam a ponto de passar tanta fome que o jejum ele foi sendo uma prática extremamente exagerada naquele tempo, a ponto de ser até proibida. Havia alguns rabinos que alguns historiadores vão relatar que ficavam até 300 dias em jejum. Outros que passavam fome e que morriam de fome. E acabou que essa vida de prática religiosa exacerbada se tornou um padrão de vida religiosa, um modelo de vida religiosa daqueles religiosos no tempo de Jesus. Se nós formos olhar a origem da palavra jejum, ela tem o sentido de estar de luto. O jejum, ele é originalmente um ato de tristeza, um ato de humilhação, um ato de diminuição. E geralmente no Antigo Testamento, aqueles que estavam em profundas tristeza, eles agiam de que forma? Eles rasgavam as suas roupas, eles se cobriam de saco com um saco preto, eles jogavam cinza no chão, deitavam o rosto nessas cinzas e eles rejeitavam qualquer tipo de alimento. Isso está registrado em vários textos bíblicos no Antigo Testamento. Então, rejeitar alimento, se abster de alimentar, de alguma prática, era algo que trazia a ideia de humilhação, de tristeza. A prática do jejum trazia esse significado. O jejum ele tem o significado de lamento diante de Deus, de arrependimento. E o objetivo desse jejum era, para muitos, conseguir algo de Deus. Eles jejuavam para que pudessem mover o coração de Deus para conseguir algo de Deus. E muitos jejuavam, isso está lá em Isaías 58:3. Muitos, eles jejuavam para que Deus realizasse algo do seu próprio querer. Consequentemente, irmãos, o jejum, por ser entendido dessa forma, naquele tempo, ele poderia facilmente se tornar uma prática orgulhosa, uma prática meritória, quando os homens jejuavam a fim de querer ter algum recurso, algo de Deus, algo dos seus querer, do seu próprio querer de Deus. Para aqueles religiosos, o jejum era esse tipo de prática. E alguns entendiam que o jejum era até mais valioso do que dar esmolas ao necessitado. O jejum era mais valioso do que dar esmola ao necessitado. E uma das práticas dos religiosos da época de Cristo era que eles jejuavam e mostrava para o povo que estavam realizando jejum, andavam de forma tristes, como que se estivessem sacrificados para com Deus, mostrando então uma espiritualidade superior ao povo, né? Isso era uma prática muito comum dos fariseus. Eles demonstravam que eles eram superiores espiritualmente, com uma espiritualidade superior ao povo, quando eles se comportavam de forma triste, né? De forma humilde demais, né? Com roupas rasgadas, como se fossem, como se tivessem em uma posição mais especial para com Deus. Contudo, irmãos, a primeira característica que Jesus vai trazer acerca dos seus discípulos, acerca dos cristãos no texto, em relação a esses atos farisaicos,
é que a primeira característica do cristão é a alegria. Jesus vai trazer a alegria como contraponto ao sinal de tristeza dos fariseus por meio do jejum. Nas festas de casamentos, no tempo de Jesus, teoricamente, elas consistiam em 7 dias de celebração. E nesses dias não eram permitidos práticas como jejum e qualquer outro ato associado a luto e nenhum trabalho pesado. Jesus, então, ele usa essa analogia para indicar que também é inapropriado para os seus discípulos jejuarem enquanto ele estivessem com eles. Jesus, enquanto sendo comparado ao nosso noivo, enquanto o noivo estava ao lado da sua noiva, dos seus discípulos, enquanto Cristo estava ao lado dos seus discípulos, Jesus entende que é inapropriado ter tristeza, ter lamento, ter jejum. E uma vez que Jesus, ele é comparado a um noivo, enquanto ele estivesse entre os seus discípulos, era dia de festa, dia de alegria, dia de descanso. Então, a primeira característica do discípulo de Cristo, do cristão, é que enquanto ele está conosco, nós estamos alegres. Se nós pudermos comparar aqui de forma limitada, você já viajou para algum lugar e ficou muito longe da sua casa por alguns dias ou por um longo tempo, e quando você volta para sua casa, você fala: não há nada melhor do que estar em casa, nada melhor do que a casa da gente, né? A gente costuma sempre dizer isso quando a gente sai para algum lugar. E sabe por que, irmãos, nós dissemos isso? Porque não há nada melhor que nos leve a valorizar o que é nosso quando nós estamos algum tempo longe deles. Quando nós estamos muito tempo longe da nossa casa, isso nos leva a valorizar ela, né? A nossa cama, né? Nada melhor do que deitar na nossa cama, no nosso travesseiro. E Jesus, nesse texto, ele não está indo ao contrário da prática religiosa do jejum. Até porque essa prática do jejum, ela pode ser muito importante para a nossa caminhada cristã, porque ela tem como objetivo nos levar a uma disciplina e a uma dependência do Senhor. Contudo, irmãos, os fariseus, eles usavam essa prática para demonstrar que eles eram piedosos em detrimento dos demais. Contudo, eles valorizavam mais as práticas religiosas do que estar na presença do Deus encarnado. Eles esperavam que eles dessem a atenção a eles pelo fato deles se absterem de algo. Mas na verdade, os seus jejuns, eles eram entendidos por Cristo como uma prática de exibição. Eles se exibiam de forma triste, se exibiam de forma degradante, mostrando que eram espirituais. Contudo, enquanto eles valorizavam as suas práticas religiosas, eles não se atentavam que a religião estava diante deles, que era o próprio Cristo. Valorizavam mais os rituais do que o próprio Deus, do que o próprio Cristo. Contudo, irmãos, nós podemos perceber no texto, por meio dos ensinos de Jesus, que aquilo que nós fazemos não deve ser um ritual, não deve se resumir a um ritual, não deve se resumir a uma obrigação, a um fardo, mas tudo o que fazemos é um ato de gratidão e devoção ao Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos na igreja, tudo aquilo que nós fazemos para o reino de Deus, deve ser um ato de gratidão e devoção ao Senhor.
E se há algo exteriorizado, se há algo estereotipado em nosso relacionamento com Deus, é algo vão e fútil. Se nós queremos transmitir uma espiritualidade superior aos demais, isso é entendido por Cristo como algo vão e fútil. A nossa entrega, irmãos, é um ato de adoração, é uma expressão de sentimento interno do coração. O nosso espírito, ele tem que ser e deve ser entendido por nós como pobre. O nosso espírito, ele é pobre. E por ele ser pobre, nós necessitamos de levar a Deus o nosso coração com uma entrega íntima, profunda e humilde. A entrega do nosso coração a Deus, o nosso relacionamento com Deus deve ser de forma íntegra, profunda e humilde. E saber que Deus está conosco, irmãos, e saber que nós estamos diante da presença do noivo, nos levará a um sentimento de gozo e de alegria. Porque o próprio Cristo prometeu que estaria conosco, mesmo que em espírito. E o sinal, irmãos, de um relacionamento com Deus, de um relacionamento intenso com Deus, Jesus vai nos dizer nesse trecho, é um rosto radiante e um rosto iluminado pela alegria de poder tê-lo como Senhor. O sinal de um relacionamento intenso com Deus é um rosto radiante e iluminado pela alegria de poder tê-lo como Senhor. É o contrário daquilo que os fariseus demonstravam. Eles demonstravam tristeza. Contudo, irmãos, a demonstração de religiosidade, de espiritualidade daqueles fariseus era um pseudo-relacionamento, era um relacionamento falso. As vestes eram rasgadas, os rostos eram tristes, mas Cristo entende como um relacionamento falso. Mas eu quero dizer aos irmãos que o nosso relacionamento com Deus não está fundamentado em estar sempre com o riso no rosto. Estar sempre alegre não é estar sempre sorrindo. Não é estar sempre rindo para todo mundo. Quantas pessoas hoje, irmãos, estão rindo por aí, estão até nos fazendo rir, mas elas estão com suas vidas destroçadas. Eu acho aquele Whindersson Nunes, eu acho ele muito engraçado, né? As coisas que ele conta sobre a sua vida cotidiana no passado, com o seu relacionamento com a mãe, a sua vida de criança, soltando pipa, a comédia que ele faz em cima dessas coisas, eu acho isso muito engraçado. Eu começo a rir quando eu estou vendo algum vídeo. Mas os irmãos talvez saibam, né, do que aconteceu com a vida dele, do quão profunda foi a sua depressão. Quantas pessoas estão rindo, nos fazendo rir, mas estão com suas vidas destroçadas. Dizer que Cristo é a nossa alegria não é estar sempre rindo, não é. A alegria com Deus, a alegria de estar em Cristo é um estado de satisfação. É um estado de satisfação. Quando nós estamos em Cristo, nós estamos satisfeitos, mesmo diante das tristezas, estamos satisfeitos. Mesmo diante das lutas, estamos satisfeitos. Mesmo diante das dificuldades, das provações, estamos satisfeitos. É essa a alegria do cristão. Jesus, ele ressalta que a alegria que seus discípulos possuem de estar na sua companhia
é superior a qualquer outro rito, a qualquer outro ritual, a qualquer outra cerimônia. Porque na companhia de Jesus, nós estamos preenchidos com a proteção e com o cuidado que nós precisamos. Contudo, você pode se perguntar: e hoje? Qual é a forma de jejum que devemos utilizar? Ou se é preciso utilizar jejuar? É fato que ainda nós podemos compartilhar da presença espiritual de Cristo entre nós. Nós estamos diante da presença espiritual de Cristo entre nós. Nós temos, à medida que entendemos que nós estamos diante da presença de Jesus, nós temos que lidar com o fato de que essa companhia, ela ainda não é na forma plena na qual Deus projetou, na qual Deus já preparou no seu tempo. Então aqui está duas questões que a gente precisa pensar, que a gente precisa refletir em relação ao que Jesus está tratando no texto sobre o jejum, sobre o jejum não ser necessário enquanto ele estiver presente entre os seus. Contudo, nós temos a ausência de Cristo corpórea, a presença dele em espírito. Então, como devemos fazer? E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, porque a segunda característica do cristão é enfrentar os desafios. Jesus, após falar sobre a alegria de estar na presença do noivo, ele vai tratar acerca dos dias que virão. O texto vai dizer, acerca dos dias que virão, dando a entender que haveria dias difíceis sobre os quais os verdadeiros seguidores de Jesus passarão por eles. Por causa de quê? Por causa da sua ausência. Jesus, ele associa a sua ausência entre nós com os dias difíceis. Jesus, ele, ao introduzir essa fala, ele se refere a uma ação de Deus, em que Deus, ele retirará o noivo no meio deles. Deus irá tirar o noivo do meio dele, do meio dos seus discípulos. E por Deus tirar o noivo do meio dos seus discípulos, os seus discípulos passariam por dias difíceis. Logicamente, irmãos, que esse texto, Jesus, ele já está apontando aqui para a sua morte. O ato de Jesus deixar como noivo, deixar o casamento e então ser dias difíceis, quer dizer, já aponta, já indica a sua morte na cruz. Mas enquanto Jesus estava entre os homens, não havia necessidade de jejuar, não havia necessidade de se entristecer, de estar de luto, porque eles estavam diante da fonte da alegria, que é Deus. Mas as dificuldades que iriam sobrevir à vida dos seus discípulos os levariam a uma necessidade de jejuar. Porque os desafios da vida do cristão estão relacionados à ausência do noivo. Os nossos desafios, as nossas dificuldades estão relacionadas à ausência do noivo. Com isso, irmãos, devido aos desafios que sobrevirão aos seus discípulos, os discípulos de Cristo serão levados a uma necessidade de estarem em constante disciplina e vigilância. Hoje nós gozamos da presença espiritual de Cristo, da presença, não mais da presença corpórea, mas da presença espiritual. E por estarmos nessa presença espiritual de Cristo, nós ainda não estamos diante da sua plena presença.
E por não estarmos ainda diante da sua plena presença, nós estamos passivos aos sofrimentos desse mundo, às dificuldades desse mundo. O mundo hoje, ele padece pela ausência de Cristo. O mundo hoje, ele sofre pela ausência de Cristo. E Cristo, ele é ausente nos nossos atos pecaminosos, nos nossos atos egoístas. E por isso há necessidade do seu povo se voltar a Ele em jejum como prática de disciplina e de vigilância, mas não para mostrar a nossa espiritualidade como faziam os fariseus, mas para que possamos ser levados a um relacionamento de santidade com Deus, que nos levarão a uma dependência e a uma sensibilidade, e consequentemente a testificar a nossa fé. Irmãos, enquanto estivermos lidando com a ausência plena de Cristo entre nós, nós devemos buscar disciplina com Deus, buscar estar vigilantes, para que possamos aguçar os nossos ouvidos, para que possamos ser sensíveis à voz do Senhor, para que possamos testificar a nossa fé. Enquanto Jesus estava presente com os seus discípulos, a alegria, o gozo fazia parte daqueles dias. Obrigado, irmão. Mas enquanto na ausência de Cristo, nós estamos passíveis aos sofrimentos, às dores, e por isso devemos jejuar, buscar constante disciplina, estar vigilantes, para que possamos crescer em relacionamento com Deus, em santidade com Deus. Não que isso seja uma prática para redirecionar o coração de Deus para nós, mas para que possamos crescer em santidade com Ele, para que possamos estar dependentes dEle. Sendo assim, irmãos, essa palavra de Jesus, ela vai tratar acerca da realidade de cada um de nós. E uma das características da vida cristã é estar consciente de que os desafios nos serão propostos. Jesus, em nenhum momento, ele nos afirma que agora é só vitória. Pelo contrário, por causa da sua ausência, por causa desse tempo que nós haveríamos de passar na sua ausência, nós estamos passivos, estamos passíveis às violências desse mundo, porque enquanto nós não estivermos diante da presença plena de Deus, nós não teremos segurança, nós não teremos a proteção necessária nesse mundo. Estamos passíveis às dificuldades da vida. Nós estamos seguros de que nós chegaremos aonde Deus quer que cheguemos. Mas durante esse trajeto, as dificuldades, elas virão na vida do cristão. Por isso, irmãos, a igreja, ela precisa estar em constante disciplina, buscando crescimento em santidade, para que a glória de Deus seja manifestada na sensibilidade de ouvirmos a sua voz. Precisamos buscar a Deus, buscar santidade em Deus, para que possamos estar sensíveis à sua voz. À medida com que nós nos envolvemos no pecado, à medida com que nós nos envolvemos ao mundo, os nossos ouvidos vão sendo tampados, os nossos olhos vão perdendo a
capacidade de enxergar. Jesus, no fim do Evangelho de Mateus, ele vai nos prometer estar conosco todos os dias da nossa vida. Contudo, irmãos, a presença de Cristo entre nós, a presença de Cristo espiritual entre nós, não nos impossibilita de passar por momentos difíceis, de passar por tragédias. Nós não podemos esquecer que o reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus já está entre nós por meio do Espírito, mas não está na sua plena forma. Ainda não vivemos o reino da alegria, o reino da justiça, o reino de paz. Ele já está entre nós, mas não vivemos ainda na sua forma plena. Estamos passivos a sofrer pelas injustiças, pelas tristezas. Por isso que a primeira característica do cristão é ser alegre, porque a alegria é estado de espírito, é estar satisfeito com Deus diante das dores, das dificuldades desse mundo. E a segunda característica do cristão é saber que ele vai enfrentar desafios nessa terra. Mas o reino de Deus já está entre nós, na sua forma espiritual. E é Ele quem nos abastece para que possamos enfrentar as dores da ausência corpórea de Cristo. Aos Coríntios, Paulo ele vai tratar algumas questões que nos ajudam a interpretar o que Jesus está falando. Alguns naquela igreja já se consideravam cristãos prontos, fortes e firmes na fé, firmes no relacionamento com Deus. Contudo, irmãos, o apóstolo ele vai destruir essa concepção. Paulo vai chamá-los a uma renúncia. Paulo vai chamar aqueles cristãos ao sofrimento. Vai chamá-los à dor de carregar as marcas de Cristo em seu próprio corpo. Porque, irmãos, enquanto nós estivermos longe do noivo, nós estamos sofrendo, nós estaremos sofrendo. Por isso que nós podemos gozar da alegria da salvação, nós podemos gozar da alegria da provisão de Deus, nós podemos gozar dos milagres de Deus, mas as nossas vidas estão marcadas pelas dores da cruz, pelas dores das consequências do pecado. Nos alegramos com a salvação, nos alegramos com o fato de que Deus, Ele sustenta a criação, Ele sustenta os seus. Nos alegramos com o fato de que Deus realiza milagres. Mas ainda assim, temos que lidar com as dores da consequência dos nossos pecados. Cristo era Deus encarnado. Cristo era o sinal, era a personificação da vitória de Deus. Cristo é a personificação do reino de Deus entre os homens. Mas Ele lidou com a cruz. Ele lidou com a dor. Ele gemeu, Ele se entristeceu, Ele suou sangue. Por isso que a característica do cristão é entender que ele vai passar por dificuldades. Então esteja em disciplina, disciplinado, vigilante, busque santidade em Deus. Cristo ele entendia que iria passar pela cruz. Ele buscou relacionamento com Deus. A terceira característica do cristão no texto é renovar a mente. Jesus ele tinha plena consciência que as suas verdades eram novas para aquele povo. Mas olha o que ele vai escrever no versículo 21.
Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Por isso o vinho novo é posto em odres novos. Jesus, ele tinha essa consciência. Muitos daqueles que estavam acompanhando ele, muitos dos seus discípulos, talvez não estavam prontos para ouvir e aprender acerca desses novos ensinos, acerca do que é novo. Aquele povo, ele nasceu, ele viveu todos aqueles anos interpretando o que os profetas falavam, interpretando o que Deus havia revelado, mas eles não estavam prontos para ouvirem e verem aquilo que o próprio Deus ensinava, aquilo que o próprio Deus interpretava. Então, irmãos, Jesus novamente, ao se concentrar, ele aqui se concentra, nos aspectos conhecidos e cotidianos daquele povo, ele traz novos ensinos para aqueles que o acompanhavam e para aqueles que ajudavam a eles. E Jesus, por meio do que ele escreve no versículo 21, versículo 22, ele vai interpretar o que ele estava falando nos versículos 18 a 20, acerca do jejum. Ele diz que ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo, ele força as linhas velhas da roupa, e o resultado é uma ruptura. As roupas, elas eram usadas naquele tempo por muito tempo, e elas eram sempre remendadas, mas o pano do remendo, ele não poderia ser um pano novo, ele não poderia ser um pano retirado do tear, porque o pano novo, ele tem como característica se esticar com o tempo. E quando se colocava um pano novo, que iria se esticar num pano velho que já estava esticado, o que acontecia era que rasgava. Então era necessário utilizar um pano já usado para remendar uma roupa já usada. Da mesma forma, irmãos, no tempo de Jesus, eles armazenavam os líquidos, sobretudo os vinhos, em sacos de couro. Em sacos de couro de ovelha e de cabra. E esse saco de couro, ele se dilatava de acordo com a dilatação do vinho. O vinho, por causa do álcool, da fermentação, criava uma espécie de pressão que dilatava o saco de couro. E quando se colocava um vinho novo em um saco de couro já usado, o saco já estava dilatado no seu máximo, e aquele vinho iria se dilatar, então ia acontecer uma ruptura também. Jesus, ao utilizar essas duas ilustrações, ele traz a verdade de que o novo, ele é superior ao velho, e que não se pode entender e nem se pode conter aquilo que é novo com algo que é velho. Veja, irmãos, Jesus, ele liga esse ensino com aquilo que ele já falava acerca das práticas dos jejuns, nos versículos anteriores. Ou melhor, Jesus, ele ensina essa prática sobre o novo em relação ao velho, para dizer a nós, para nos ensinar acerca de todas as nossas práticas religiosas. Jesus, ele tem como objetivo tratar no seu ministério acerca do reino de Deus. Jesus, ele veio ao mundo e uma das coisas que ele mais pregou foi sobre o reino de Deus entre os homens.
E o reino de Deus, que Jesus está tratando aqui nesse texto, é que ele é libertador. É que ele liberta o homem das suas vãs obrigações religiosas. O novo aqui é o reino de Deus. E o velho são as obrigações religiosas, são as cerimônias, são as ordens, as ordenanças. Jesus está dizendo para nós, irmãos, nesse ensino, que os homens nele são livres, estão livres de qualquer outra obrigação, estão livres da lei, livres do sistema, livres do domínio, livres das ordens. Logicamente que o reino de Deus, irmãos, não é fundamento para um liberalismo, para uma falta de compromisso com o trabalho, não é isso. Mas o que Jesus está dizendo é que a cruz de Cristo nos leva a um novo entendimento de que não há nada mais que o homem possa fazer para preencher aquilo que falta para com Deus. Não há nada mais que o homem pode fazer para preencher aquilo que falta para com Deus. Não há como colocar vinho novo em bagagem velha, em saco velho. É nesse sentido que Cristo está dizendo, é nesse sentido que somos livres, que somos libertos das obrigações sacrificiais, das obrigações cerimoniais, que eram entendidas como necessárias para satisfazer a Deus e para mover o coração de Deus ao homem. Ou seja, irmãos, se nós cremos que Cristo é suficiente, por que nós adicionamos costumes? Por que nós adicionamos lei? Por que nós adicionamos práticas religiosas em nosso relacionamento com Deus? Não se pode misturar o novo, que é Cristo, com o velho, que são os costumes, que são as leis, que são as ordens. Não se pode enxertar algo na obra que Cristo fez. Você não pode enxertar algo na obra que Cristo fez. Dessa forma, irmãos, nós podemos dizer e pensar que a igreja, ela não vive para melhorar o mundo. O evangelho não é autoajuda. O evangelho não é motivacional. A igreja, o evangelho não pode mudar o que é velho. Você não pode ser mudado, a não ser que você seja morto. O evangelho, ele nos mata, para que então possamos nascer de novo. A igreja, ela é a agência de Deus para matar o que é velho e tornar tudo novo, a partir unicamente de Jesus Cristo, a partir daquilo que Ele fez conosco. Era isso que Jesus dizia para Nicodemos, que é necessário morrer, porque não se pode usar o que é velho com aquilo que é novo. Nicodemos, ele poderia achar que ele poderia adicionar Cristo às suas práticas religiosas, ou que poderia adicionar suas práticas religiosas no seu relacionamento com Deus. Os cristãos nesse tempo, os discípulos de Cristo, os fariseus, eles poderiam compreender da mesma forma que nós podemos adicionar Cristo à nossa vida, mas sem mudá-la, sem transformá-la. Quantas pessoas querem Cristo, mas querem Cristo com suas bagagens antigas, com as suas bagagens velhas? Quantas pessoas querem Cristo, mas não querem deixar suas práticas pecaminosas?
Para você que já é um cristão, quantas vezes você quer Cristo na sua vida, mas você não quer deixar as suas práticas religiosas que ofendem aquilo que Cristo fez. Cristo é suficiente. Quantas vezes, irmãos, nós usamos remendos velhos para as nossas roupas novas? Quantas vezes nós usamos odres velhos para o vinho novo? Irmãos, quando nós usamos remendo novo para roupas novas, quando nós usamos remendo novo para roupas velhas, quando nós usamos vinho novo para odres novos, quando eles se rompem, aí mesmo que não há nada para se consertar. Ou melhor, não carregue, irmãos, práticas, costumes, leis, ordens velhas, como forma de preencher ou enxertar algo que Cristo já fez, algo que já foi feito por Cristo. Renove a sua mente. Renove sua mente a partir de Jesus. Somente em Cristo, o relacionamento do homem com Deus pode ser um relacionamento saudável. Somente a partir de Cristo, o novo pode ressurgir em sua vida. Somente em Cristo, o homem é pleno diante de Deus. Somente em Cristo, Deus se direciona ao homem. No contrário, irmãos, quando nós usamos de algum recurso, como o jejum, como qualquer outro, para negociar com Deus, nós estamos de alguma forma negando, rejeitando a obra de Jesus e sendo fúteis em nosso procedimento. Quando nós usamos algum recurso para mover Deus, que não é Cristo, nós estamos sendo fúteis em nosso procedimento e rejeitando a obra de Cristo na cruz. Por isso, utilize odres novos para o vinho novo, roupas novas e remendos novos. Por isso, esteja apenas em Cristo. Esqueça o pecado e esqueça a sua prática religiosa vã e se concentre em Cristo. Louvado seja Deus pela sua palavra, que traz ensinamento para nós que estamos poucos e muitos anos no Evangelho, mas para aqueles também que estão distantes daqueles que necessitam de ouvir e de nascer de novo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa estar lendo esse texto, refletindo nele e compreendendo aquilo que Deus quer fazer na sua vida através da sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos nos despir das nossas velhas roupas, queremos abandonar os nossos odres velhos, para que possamos ser cheios do vinho novo, para que possamos usar novas roupas a partir do nosso entendimento sobre Jesus. Que possamos estar sempre alegres, mesmo diante de tanta dor e tristeza, mesmo diante de tanta dificuldade nesse mundo. Que possamos também saber enfrentar os desafios, as dificuldades dessa vida. Que possamos nos alegrar com a Tua salvação, com a Tua bondade, e que a Tua graça nos ensine a enfrentar a nossa cruz diária. Obrigado porque Cristo, Ele está conosco, ainda que
não na sua forma corpórea e plena, mas em espírito, guiando o teu povo, nos guiando para o dia que nós estaremos diante dele face a face, plenamente. Obrigado porque a tua palavra, ela renova a nossa mente. Ela nos leva a um relacionamento com o Senhor de forma intensa, profunda, integral, a partir de Jesus. Que Jesus possa estar sempre entre nós, e que Ele possa segurar as nossas mãos, que Ele possa nos guiar, como um bom pastor guia as suas ovelhas, cuidando de nós, nos corrigindo, nos ensinando, nos amando, nos limpando. Que o Senhor possa estar conosco, com a tua igreja, e que a tua palavra possa ser descortinada a nós todos os dias, para que possamos compreender a tua vontade, para que possamos ser sensíveis à sua voz, que através dela possamos progredir em conhecer ao Senhor e em santidade. Esteja cuidando de nós, em nome de Jesus que oramos, amém.